iniciando mais um podcast Sinapses, conectando vozes empreendedoras que transformam negócios. E hoje temos um convidado especial, o Dr. Ramon Nicotari, especialista em longevidade, pós-graduado em fitoterapia e muito reconhecido pela suplementação estratégica. Ramon, me disseram que você é um geek assumido, soube que você tem um canal no YouTube onde você desmonta computadores, fala sobre tecnologia. Como que é esse seu lado? Me conta um pouco. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, em estar aqui discutindo para fazer esse bate-papo. E é verdade, eu tenho esse lado, eu falo assim, é um lado oculto que ninguém sabe. Tanto é que o canal é meu. Eu apareço nos vídeos, assim, pessoalmente, mas demorei para aparecer. Geralmente era só a minha mão mexendo assim, mas eu adoro fazer isso, desmontar as coisas, remontar, entender como funciona. Eu falo que eu tenho um pezinho ali em aprender coisas que não tem nada a ver com a minha profissão, e eu gosto de fazer isso. Isso vem desde a sua infância? Desde a minha infância. Dando trabalho para o seu pai? Eu desmonto tudo. Isso aí não sobra um parafuso depois, isso eu garanto. E me conte sobre a sua trajetória, Ramon, a sua jornada profissional até aqui. Você é um nutricionista hoje muito reconhecido na sua área. E como foi essa construção? O que te levou à nutrição? Olha, inicialmente eu pensei em fazer educação física, há muito, muito tempo atrás. Quando eu estava lá no 7ª série, 8ª série do ginásio, nem sei se chama assim hoje. Aí eu falei assim, vou fazer educação física. Não, vou fazer biologia. Eu fiquei nisso, era alguma coisa da área da saúde. Porque eu tinha as aulas de biologia, sistema digestório, eu adorava, achava super bacana, aprendia tudo e ensinava todo mundo depois. Aí passou o primeiro, segundo, terceiro já, falei, pegamos aquelas revistas, tipo, sabe aquelas revistas que explica a profissão? Pegava Lembro. aquilo e ficava Da vendo. época de vestibular. Eu não me lembro o exato. nome, mas eu comprava na banca de jornais. Exato. Acho que nem tem mais isso. Não. E estamos ficando velho Sim. pra lembrar dessas coisas. Aí falou assim, vou fazer nutrição. Aí peguei, prestei a nutrição, passei e comecei a fazer. O primeiro vestibular que eu fiz foi no terceiro, aí eu fiz um ano de cursinho ainda. Aí eu fui fazer. Aí eu fiz a nutrição, foi decepcionante para mim, o começo da faculdade. Eu falei assim, vou parar, não vou, mas toquei, terminei a faculdade. Quando chegou no estágio, na verdade, eu falei assim, não é isso que eu quero. Não quero seguir isso na minha vida. Mesmo assim, eu finalizei. Falei assim, peguei trauma de algumas áreas de nutrição que eu acho pavoroso. E assim que eu formei, eu fui fazer uma pós. Foi a minha primeira pós-graduação, foi em São Paulo. Foi em nutrição clínica, hospitalar. Aí fiz. Só que ao mesmo tempo que assim que eu formei, que já fui fazer essa pós, eu já emendei na faculdade de ADM, de Administração de Empresas. Então, eu estudava à noite. Você fazia as duas ao mesmo tempo. Eu fazia a faculdade de Administração à noite e fazia a pós-graduação no final de semana em São Paulo, que era quinzenal, era cada 15 dias. Como foi conciliar isso? Foi cansativo, porque eu trabalhava durante o dia, trabalhei na Coca-Cola, durante das 8 às 5, né, horário normal. Estudava à noite e final de semana eu tinha pós-graduação a cada 15 dias. Então, era bem cansativo, na verdade. E eu falei assim, eu fui fazer a administração como um mecanismo de não dar seguimento à nutrição. Só que, em vez de abandonar de uma vez, eu ainda dei uma chance fazendo a pós. Falei, vai que tem uma outra área que eu goste, alguma coisa. Mas aí eu fui fazer ADM com o intuito de não trabalhar mais com nutrição. Só que depois que eu estava só na ADM, eu fui vendo essa outra linha da nutrição, essa parte um pouco mais moderna, totalmente diferente do que a gente viu na faculdade, que era aquela coisa arcaica, que nem se faz mais hoje, enfim. E aí me despertou novamente o interesse em voltar a atender. Tanto assim, eu já trabalhava na administração, na parte de auditoria, na parte de controles, e me deu 5 minutos, eu larguei tudo e falei, hoje eu só vou atender. Então, eu pedi demissão hoje, amanhã eu fui embora e comecei só a atender. E o que te levou a retornar para a nutrição exatamente? Você quis gerar alguma transformação? Por que você não queria naquele momento? Eu não queria porque, assim, a nutrição antiga, vamos falar assim, eu não gosto de falar assim, existe uma única nutrição, só que existe a evolução dela ao decorrer. E a nossa faculdade, ela não evoluiu como deveria ter evoluído. E quando eu fui vendo essa evolução, as coisas novas, eu falei, nossa, aquilo me encantou, na verdade, assim.
os suplementos, os compostos bioativos, a parte genética. Então, assim, nossa, tem muito acima da nutrição que a gente entendeu, estudou, e é isso que eu quero. Aí isso foi um gatilho para mim e eu segui o barco nisso. E é o que você se dedica até hoje, Sim. toda essa parte de estudo científico, atualização constante. Exato. E como você chegou na longevidade? Como... Eu falo assim, eu caí de paraquedas, na verdade. Teve um evento, eu não vou me lembrar o ano, deve ter uns... eu não vou me recordar, sou péssimo com data. Que falou assim, vamos ter um evento que nós vamos falar sobre SASP. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é SASP, né? Então foi eu e mais umas 3, 4, 5 pessoas, que foi um evento, num congresso. Falei, vou estudar o que é SASP, né? Eu não sabia até então, sabia o conceito muito superficialmente. Eu fui estudar. Explique para nós, leigos Tá. aqui te assistindo, SASP, o que é SASP. Fenótipo secretor associado ao estado senescente. Traduzindo, no nosso envelhecimento, a nossa célula vai acumulando algumas coisinhas que não eram para ser acumuladas. Que naturalmente você acumula, só que o teu sistema imunológico tira, manda embora. Só que esse acúmulo exagerado, isso a gente vai acumular ao longo da vida, quando você tem aquilo acumulado, você altera o funcionamento da célula. Então, você começa a acelerar o processo de envelhecimento. Então, basicamente, uma linha muito geral, isso é o SASP. E quando eu fui estudar isso, falei, nossa, que bacana, tem como eu acelerar essa remoção e diminuir a produção do SASP. Você trabalha em 2 vias. Uma é não produzir e a outra é tentar remover o que foi produzido. Aí eu gostei disso. Aí, depois disso, eu comecei a estudar mais, a me dedicar um pouco mais a isso, e meio que foi automático, assim. As coisas foram acontecendo e hoje eu falo muito disso. Tenho um curso específico para isso, uma imersão só de SASP. Mas, assim, foi uma coisa natural, mas que caiu no meu colo inicialmente. Eu não sabia o que era. Então, o SASP ele é pautado no envelhecimento celular, na prevenção, na Sim. verdade, e a partir de que idade? Porque as pessoas associam muito a questão do envelhecimento a uma determinada idade, onde eles vão se preocupar com isso. Desde quando eu posso trabalhar estratégias anti-SASP dentro... Na verdade, você pode trabalhar o anti-SASP desde o momento pré-gestação. Então, antes da mulher engravidar, ela já pode ter estratégias anti-SASP para melhorar aquela questão da formação genômica, formação da criança, para que ela já tenha uma herança genética mais favorável ao envelhecimento mais controlado. Obviamente, porque assim, a gente fala assim, a estratégia anti-SASP, todo mundo pensa na suplementação. Só que a suplementação é uma das estratégias. Atividade física é outra, sono. Então, assim, o sono, fala assim, você não conseguiu fazer nada na tua vida de estratégia anti-SASP. Você vai dormir. Dorme de qualidade, tem um sono de qualidade. Então, a estratégia anti-SASP, nas mais diferentes vertentes, você começa desde a sua infância, basicamente. Só que as pessoas, aí é o erro, né? A pessoa só lembra da estratégia depois que já tem um problema. Depois que, eu já cheguei com 70 anos, agora eu vou fazer uma estratégia anti-SASP. Funciona, só que não como poderia funcionar se você começasse aos 30, aos 20, aos 18, por exemplo. Então, uma mulher que está tentando engravidar, fazendo o que se diz hoje uma programação metabólica, ela pode procurar um profissional especializado que faça essa linha de trabalho anti-SASP para trabalhar em conjunto no preparo para essa gestação também? Com certeza. Vou dar um exemplo muito prático e todo mundo vai se identificar em casa. Qual que é o maior risco que a gente tem, um dos maiores riscos e mais preocupantes que a gente tem na gestação? Diabetes gestacional. Resistência à insulina. Gente, a resistência à insulina é um dos principais aceleradores de SASP. Tanto para a parte cerebral, tanto para a parte cardíaca, tanto para a parte vascular. E se a mulher já tem uma hiperglicemia, uma alteração de diabetes, vamos falar assim, na gestação, ela por si só já tem um prejuízo no envelhecimento dela e tem um agravo no desequilíbrio metabólico, aumentando o risco da criança ser diabética no futuro. Então, é uma coisa assim, que vai muito além do que a gente pensa, simplesmente, me tornei diabético e agora estou controlado. Não, as consequências metabólicas permanecem no longo prazo. E como você mensura isso nos seus pacientes? O paciente veio até você, ele entra com uma estratégia anti-SASP, como você acompanha a evolução desse quadro? Porque é algo muito intangível para o seu paciente, ele é a nível celular. Como isso é acompanhado? Exames. Aí a gente usa os exames como marcadores
Por exemplo, a gente vai avaliar, isso depende do paciente, mas eu consigo estimar como que está a capacidade antioxidante desse meu paciente de acordo com alguns exames específicos. Isso é perfeitamente possível de ser feito, mas eu preciso realmente ter ali uma base comparativa, o antes e o depois, para eu saber se aquilo que eu suplementei ou a estratégia que eu fiz realmente fez o efeito que eu esperava. Aí a gente vai mudando as estratégias. E quais são os sinais, Ramon, de que o SASP está impactando negativamente na vida de uma pessoa? Quando é perceptível? Muitas vezes, às vezes a pessoa ela não tem sintomas, eu falo assim, na verdade ela tem o sintoma, só que ela está tão habituada ao sintoma que ela não percebe. Um exemplo clássico. Ah, eu durmo 5 horas por noite e estou bem. Não existe quem durma menos de 6 horas e esteja bem. Você acha que está bem porque você não tem a tua base comparativa dormindo 7, 8, 9. Só a quantidade de horas influencia ou também o horário é um fator O horário de peso? também. O Conte horário mais também. sobre isso. Porque assim, nós, seres humanos, mamíferos, vamos falar assim, a gente é moldado na base do claro e do escuro, que a gente chama de ciclo circadiano. Se você dorme às 6 horas da tarde, o que é impossível nos dias atuais, e acorda às 6 horas da manhã, você está perfeitamente sincronizado no claro e no escuro, né? O sol e lua, basicamente. Isso seria a perfeição. Todo mundo deveria fazer, mas não tem como fazer, impossível. Quanto mais eu me desvio disso, quanto mais eu me afasto, eu começo a dormir às 11, à meia-noite, mesmo que você acorde mais tarde, tá, ok, vou dormir meia-noite, mas vou acordar 9 horas da manhã, dormir 9 horas. É diferente você dormir as mesmas 9 horas, só que se você pegasse as 9 horas e puxar para trás, dormir às 10 e acordar mais cedo. Porque eu estou mais próximo ao ciclo circadiano. O horário que você para de se expor à luz azul, que a gente chama, ou seja, a hora que o sol se põe e tudo mais, isso regula genes importantes para que você tenha um controle mais efetivo do ganho de peso, do seu sistema antioxidante, da sua neuroplasticidade do cérebro. Tudo isso é importante. Por isso que quem mora em países dos extremos, né, do extremo norte e extremo sul, que tem um desequilíbrio ali das 12 horas de claro e escuro, são pessoas mais tendenciosas à depressão, ansiedade, aumenta o risco de suicídio, por exemplo. Quando a gente tem a ausência da luz do sol, país onde a noite é muito longa, você aumenta o risco de depressão e suicídio. Então, tudo isso importa. Então, não é só dormir 8 horas, eu tenho que dormir às 8 horas, no caso, e, idealmente, dormir até às 10 da noite. Isso seria o mais correto. E a alimentação dentro desse ciclo circadiano tem alguma influência também? Tem porque o nosso corpo, ele responde de forma diferente ao que você oferta dependendo do horário. Então, se você, quanto mais tardiamente você come, a tua digestão é mais lenta, você produz menos enzimas digestivas, a tua capacidade a responder à glicose, não é que não pode carbo à noite, ela ajuda no sono, tem vários benefícios, só que uma alimentação hipercalórica de alta densidade noturna não é interessante. Você pode ter o carboidrato, desde que seja um carboidrato normal, frutas, legumes, raízes, batatas, etc., mas menos farináceos. Quanto mais caloria, vamos falar assim, você coloca à noite, pior. E é o que as pessoas fazem. Então, nós podemos afirmar que um paciente que está tentando perder peso, ele pode fazer certos ajustes, como o sono, o horário em que ele se alimenta, tem uma grande influência e às vezes as pessoas nem sabem. Deve ser feito. Elas ficam contando Exato. calorias e esquecem pontos cruciais que interferem. Exatamente. Interessante. Assim, o valor calórico, ele é relevante, ele é importante. Então, assim, se você vai consumir, vou falar números para ficar fácil, 2.000 calorias dia. Só que se você direcionar as 2 calorias mais próximas da noite e a outra pessoa mais próxima, mais bem distribuída ao longo do dia, quem comeu mais ao longo do dia tem melhor resultado metabólico. As 2 pessoas, ou indivíduos, consumiram a mesma quantidade. Só que uma comeu mais à noite e a outra comeu mais de dia. Comer de dia é melhor. A tua resposta àquilo é melhor, é mais positivo. Interessante. Você também interpreta testes genéticos, Ramon. Que peso a genética tem nesse contexto de SASP e quais são os principais genes envolvidos na questão de envelhecimento? Explique para nós. A genética ela é importante, porque a gente sabe, por exemplo, eu vou falar do meu polimorfismo. Dos meus polimorfismos são alterações genéticas que a gente tem não tão positivas assim. Quando a gente fala assim, a pessoa tem que consumir ômega 3.
Tá bom, verdade. Mas será que aquela pessoa metaboliza bem aquele ômega 3? Às vezes ela não consegue fazer a conversão daquele ômega. Eu tenho isso. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Ramon, por que você usa uma dose mais alta do ômega e também associa ao DHA, que é a fração mais isolada, vamos falar assim, do ômega 3? Porque eu tenho uma baixa capacidade de fazer essa conversão. Além disso, eu tenho outro polimorfismo que deixa a minha membrana celular mais rígida, mais durinha. Então, eu preciso aumentar a fluidez dessa membrana. E uma dose maior do DHA, da astaxantina, de vitamina A, por exemplo, melhora essa fluidez. Então, assim, quando eu penso num teste genético, não é que seja obrigado, mas nos ajuda. Me ajuda como profissional a personalizar a estratégia que eu vou fazer. Legal. É para identificar aonde eu tenho que focar mais energia na minha estratégia atual. É possível abordar todos os polimorfismos numa única estratégia? Não tem como. Eu preciso selecionar o que eu acho mais prioritário, de acordo com os sintomas e relatos que a pessoa me traz. Aí, dentro de um período assim, de um ano, a cada 3 meses, 4 meses, eu vou focando em algumas partes mais específicas e acompanhando o exame de sangue. Então, se eu vejo, a pessoa, eu identifiquei que ela está com uma deficiência de enzimas antioxidantes. Talvez eu foque mais nesse momento, nesse ponto. Eu, por exemplo, não expresso bem 3 enzimas antioxidantes, superóxido mutase, catalase e glutationa. Nenhuma das 3 eu expresso bem. Então, o pessoal às vezes fala assim, Ramon, por que você toma tanto NAC? É por causa da enzima glutationa que eu não expresso bem. Então, eu faço estímulos para que eu expresse aquilo melhor. E acompanho onde? No exame de sangue. E isso é possível apenas com o teste genético? O paciente que ele chega no consultório e não tem o teste ou não apresenta nenhuma intenção de fazer, é possível entender ou prever algum polimorfismo por resultado de exames? Sim. Igual, por exemplo, eu dei esse exemplo, você mais prático em relação a esse. 3. Não da glutationa. Da gluta. Um exame que a gente usa como marcador prévio é gama-GT. Então, se eu vejo aquela pessoa que tem um gama-GT, que está sempre ali, passando de 20, 25, provavelmente ela possa ter um polimorfismo nessa enzima. Ou ela está exposta a poluentes, ela fuma, ela bebe álcool, tem todas essas medicamentos, por exemplo, paracetamol. O que mais destrói, por exemplo, o glutationa é o paracetamol. O paracetamol é péssimo para o fígado. Não que não possa usar, mas tem que tomar esse cuidado. Eu não posso afirmar, você tem um polimorfismo, porque eu não estou vendo o teste genético. Mas, mediante os exames, eu consigo sim ter uma ideia se aquela pessoa tem ou não. Colesterol, algumas questões, por exemplo, polimorfismo de Alzheimer. Eu pergunto, tem Alzheimer na família? Não, ninguém teve. Tá, e alguém já teve o que a gente chama de demência senil, alguma coisa, ficou ruim da cabeça ao longo da vida? Porque a pessoa não tem um diagnóstico. Ela só ficou, entre aspas, né, o que minha avó chamava de ficou caduco. Não é que ficou caduco, tá ruim da cabeça, não tem memória. Era considerado normal Exato. até certo tempo, faz parte da Exato. idade, é ok. É que agora tá na moda, todo mundo tem Alzheimer, todo mundo tá falando isso. Igual todo mundo tem TDA, né? TDAH, todo mundo tem, às vezes não tem. Então, a pessoa fala assim, eu tenho, sei lá, meu pai e minha avó tiveram, por exemplo, ou minha mãe teve, alguma coisa assim. Opa, a probabilidade dele ter o gene do Alzheimer é maior. Então, mesmo que eu não tenha o teste genético, foca um pouquinho mais a saúde cerebral dele. Para tentar estimular mais uma região do cérebro para produzir neurônio, para proteger esse neurônio. Aí a gente vai fazendo isso. Estratégias. Ramon, você também sempre fala que viver mais nem sempre é viver bem. E como isso funciona dentro dos pilares para uma vida longeva? Qual é o seu foco e alvo dentro do consultório para esses pacientes? Viver mais ou viver bem? Eu falo assim, a pessoa fala assim, eu quero chegar até os 100 anos. Tá. Às vezes eu faço a pergunta, você prefere chegar aos 100 anos acamado, que você não consegue nem levantar para ir sozinho no banheiro, ou você prefere viver até os 70 bem, e depois dos 70 você não vive mais? É que é pesado falar isso, muitas vezes. Só que a qualidade que você tem ao longo da vida, a sua independência, esse é o termo. Muita gente quer garantir qualidade de vida com a independência. Ir ao mercado sozinho, subir uma escada, levantar uma cadeira. Pega um idoso. Se ele for levantar dessa cadeira, ele não levanta sozinho, ele se apoia. Não tem força mais. Então, assim, essa dependência de objetos, para tomar banho tem alguma coisa para se segurar,
Isso não é interessante, porque isso tira a qualidade de vida. Uma pessoa que não pode viajar sozinha, ou ela nem quer viajar porque, pô, cadeira de roda, tem todo aquele transtorno que as pessoas às vezes perdem a vontade. Então, assim, a qualidade é muito mais relevante do que o tempo. Então, a nossa estratégia anti-SASP é focada nisso. Vamos viver mais? Isso vai ser uma consequência. Só que a qualidade como eu chego lá, isso é o mais importante. E a atividade E a física, não tem como. suponho que seja um pilar. Não tem jeito. Atividade física, não gosto. Faz sem gostar. Não, isso aí não tem como a gente tirar isso da rotina de alguém. E atividade física eu falo musculação. Essa levava a minha próxima Sim. pergunta. Para muitos idosos, só a caminhada já é algo suficiente. Não é. Não é. Isso aí é melhor do que nada? Sim. Só que a musculação, do ponto de vista cerebral, o que mais melhora a síntese, que a gente chama lá no nosso cérebro, a gente tem uma região lá embaixo que chama BDNF. Quem estimula aquela região? Atividade física. Porque quando você contrai seu músculo, faz força, que é algo desagradável para a maioria das pessoas, não é gostoso mesmo, você produz algumas substâncias, chamadas miocinas, que estimulam aquela região do cérebro a produzir neurônio novo. E você protege esse neurônio. Então, você reduz o risco de demência senil, de Alzheimer, que seja. Além de você manter massa muscular, porque é importante para a gente manter a qualidade de vida, levantar, andar, caminhar, subir escada, sair do carro sozinho. E garantir saúde o quê? Óssea. Porque, assim, mulheres é um grupo de risco para osteoporose. Caiu, quebrou um osso, com 70 anos e tem que pôr uma prótese, gente, a recuperação é penosa, não é fácil. E por que as mulheres são um fator de risco para osteoporose? Por causa do hormônio. Porque quando a mulher entra em menopausa, você tem uma queda muito grande do estradiol, que é um hormônio predominante feminino. O homem também tem. Só que o estradiol estimula o crescimento ósseo, a manutenção. Quando a mulher entra em menopausa, e aí o ponto é que ela não faz reposição hormonal, isso é importante mencionar. E esse estradiol cai, porque ela não está repondo, ela tem uma perda óssea muito expressiva. E a gente faz o pico de massa óssea até os 25 anos, mais ou menos, até 30, no máximo. Depois disso, é só perda. O que estimula o osso? A alimentação, tudo bem, o consumo proteico e o estresse no osso, que vem da onde? Atividade física. Musculação, né? Qualquer coisa que gere impacto no osso, estresse, caminhada, hidroginástica, você perde osso, né? Você está lá na piscina, você não tem peso, teu osso está... Você acabou de quebrar um mito, porque a hidroginástica ela é um esporte muito praticado por pessoas acima de 60 anos, por ser dentro da água, ajuda a mobilidade. Não tem impacto, né? Exato. É justamente o impacto que a gente quer para o osso. É bom para o sistema cardiovascular? Sim. Só que eu consigo esse efeito cardiovascular com um profissional de educação física bem envolvido ali de outras formas, sem gerar o estímulo negativo. Obviamente, se você faz hidroginástica uma vez na semana, mas está fazendo a musculação, não tem problema. Mas agora, vou ter a minha hidroginástica como atividade principal? Não. Não tem como. Na minha visão, uma péssima escolha. E quanto à musculação para esses idosos, nós sabemos que a partir dos 40 anos há uma maior perda de massa muscular. Que estratégias eles podem adotar para preservação dessa massa, além da atividade física? Igual você falou, além da atividade, isso é mandatório, não tem como. Um remanejamento proteico. Isso é importante, por quê? O primeiro órgão a envelhecer é o estômago. É o primeiro. A partir dos 35 anos, que ponto a gente tem como um cutoff ali, é 35 anos, 35, 40. A nossa capacidade digestiva cai. Então, assim, muita gente que está em casa vai se identificar com isso. Com 18 anos de idade, você vai no churrasco, você come 1 quilo de carne. À noite você está comendo de novo, e está bem, está pleno. Faz isso com 40, 45. Você vai comer esse monte de carne e vai falar assim, nossa, eu não aguento comer, eu tô cheio, eu tô pesado, eu só vou comer amanhã, eu vou tomar um antiácido. As pessoas já não aguentam. Por quê? A tua capacidade digestiva cai. Digerindo menos proteína, peixe, frango, carne, ovo, etc., proteína em geral, você tem menos absorção de aminoácido. Menos aminoácido para o teu músculo se recuperar. Então, começa por aí. E, além disso, com o decorrer da vida, o teu músculo é menos responsível ao consumo da proteína. Ou seja, eu preciso pegar a tua proteína e puxar um pouquinho mais para cima. Eu tenho que aumentar um pouquinho o aporte proteico. Só que acontece no envelhecimento, você está digerindo menos.
Então, a pessoa já está mais inapetente para carne. A gente tem um problema muito comum hoje em relação à dentição. Próteses que impede da pessoa mastigar coisas mais densas, vamos colocar assim. Então, por exemplo, vai numa casa de idoso. O que eles servem para o idoso? Sopa. Cadê a proteína? Não tem. Então, assim, você vê aqueles idosos muito caquéticos mesmo. Tipo, sem massa muscular nenhuma, que não tem força, acabou. Não tem mais o que fazer muitas vezes ali, de recuperação efetiva. Então, assim, o manejo proteico da suplementação específica para esses indivíduos, mas o que eu mais falo é não deixa perder. Porque a recuperação é mais difícil. Então, quanto mais precoce você tiver com uma estratégia recuperativa, da alimentação, da suplementação, para que não aconteça a perda muscular, melhor. A gente vai conseguir recuperar, só que é mais difícil do que manter. Recentemente, Ramon, eu li um livro sobre longevidade, que é o Ikigai, que menciona os locais do mundo onde tem as Blue Zones, que são as zonas azuis, onde tem o maior número de pessoas longevas no mundo. E um dos pontos lá desse livro, eu me recordo, que era a questão da quantidade, que mencionava muito sobre esses locais que tinham em comum um consumo mais moderado a cada refeição. Isso é verdade? Procede? Sim. É que quando a gente fala dessas regiões especificamente, o pessoal fala assim, aquele pessoal lá não consome tanta proteína. Verdade. Mas eles também consomem industrializado. Não consomem álcool igual nós consumimos, entendeu? E essa alimentação muito industrializada aumenta marcadores inflamatórios. E a inflamação destrói a massa muscular, é catabólica. Então, mesmo que você consuma, às vezes, um pouquinho menos de proteína, mas tem um ambiente metabólico não inflamatório, você vai viver mais, com certeza. A gente não precisa de muita proteína. O excesso proteico é para algumas pessoas muito específicas. A maioria da população consome até menos do que deveria, na verdade. Estava até discutindo ontem isso com uma amiga minha. Então, eu falo assim, é uma adequação do consumo proteico, não é uma dieta hiperproteica. A dieta hiper alguma coisa são para alguns casos muito específicos. Mas essa população mais longeva, ela consome, por exemplo, muito mais carboidrato do que as pessoas aqui, por exemplo. Porque virou uma moda de low carb, de cetogênica. Sim. E as pessoas longevas não fazem cetogênica. Elas têm uma alimentação muito mais vegetal, com mais arroz, com mais leguminosas, com mais raízes, plantas, né? A gente pelo menos 500 gramas de frutas, legumes e verduras por dia. Menos de 500 é pouco. A gente tem até uma relação direta com o risco cardiovascular. Quanto mais vegetal eu consumo, menos risco cardíaco eu vou ter. Você falou sobre a suplementação proteica, no caso dos idosos, que já tem essa dificuldade para mastigar. Essa seria uma via importante? Sem dúvida. A suplementação proteica ela ainda é muito mal vista, na minha visão. Porque a gente associa... eu vou comprar um pote de proteína, pessoas associam com aquelas pessoas que com muita massa muscular. Ou com algo artificial. Artificial, exato. E isso é uma coisa interessante que você falou, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero nada artificial, whey não é natural. Gente, já ouvi muito. O whey veio do leite. Mas foi industrializado. Tá, a cerveja que tu toma também é industrializada. Então, não é um peso, duas medidas. Então, assim, o whey, embora ele seja processado, ele não é um ultra processado. São duas coisas diferentes. Obviamente, a indústria fez uma benfeitoria ali, teve um valor agregado, isolou alguns compostos, e a gente tem ali a parte mais nobre do leite, lactobumina, lactoglobulina, que são as proteínas mais raras no leite, está ali presente, que é uma proteína fantástica. Essa suplementação é muito vantajosa, porque eu ajudo aquela pessoa a fechar a conta proteica do dia dela. Eu garanto mais saciedade, às vezes, para a pessoa que quer perder peso. A proteína, muitas vezes, eu uso ela como fator de deixar ela mais saciada, que a proteína faz isso. No seu Instagram, você fala muito sobre o Body Protein, que é uma proteína que vem do osso. Colágeno. Do colágeno. Isso, e do osso. Conte para... Ela é uma proteína, sim. As pessoas usam ela errado. É melhor que o whey? Não. Não tem nada a ver. Na verdade, assim, para músculo, é uma péssima proteína. É melhor que nada? O estudo... Vamos lá. Tem gente que fala assim, body protein
o nome comercial, né? O colágeno, e qualquer colágeno, independente da marca. Melhorou a recuperação no muscular, o estudo X mostrou. Tu leu o estudo? Porque ele comparou a recuperação muscular com outro grupo. Tá, qual que foi a proteína que o outro grupo recebeu? Nenhuma. Obviamente, então, uma proteína ruim é melhor que nenhuma proteína. Mas teve um estudo publicado esse ano que comparou whey protein com proteína vegana, né, proteína de ervilha, geralmente que é, e colágeno em idosos. Comparou o efeito das três. Colágeno não mostrou nenhuma recuperação muscular comparado aos demais. Então, assim, quer melhorar a recuperação muscular? Whey ou proteína vegana também é eficiente. Colágeno não aumenta a recuperação muscular comparada a outras proteínas. É uma péssima proteína, uma proteína cara, o valor financeiro dela. Ramon, você está falando que colágeno não serve para nada? Não, eu estou falando que ela não serve para músculo. Para outras questões intestinais, permeabilidade do intestino e para a pele, também ela pode ajudar. Você acabou antecipando uma das próximas perguntas, porque você no seu Instagram usa muito o jargão sem firulas. E você acabou de quebrar algo que todo mundo se ouve muito dentro da área dos profissionais da nutrição, a recomendação para o uso de proteína de colágeno. Para músculo não funciona. Que é mais caro e inacessível para a grande maioria das pessoas. Assim, Ramon, em primeira opção, eu vou usar whey. Eu não posso, então eu uso a proteína vegana. Proteína vegana é ruim de sabor. Embora tenha melhorado bastante o sabor hoje. Tem mais sódio também. Tem umas proteínas, que eu não vou falar a marca, mas tem uma que tem muito sódio. Muito. É assustadoramente alto. Eu não me adaptei, já usei por um período. E geralmente ela dá um pouquinho de distensão abdominal. Exato. Aí, assim, eu, Ramon, não posso usar whey, porque eu sou alérgico. Então me dá uma enxaqueca terrível. Proteína vegana eu uso às vezes, mas eu não gosto. Eu uso colágeno, só que aí tem o pulo do gato. Qual que é a limitação do colágeno para recuperação muscular? É o perfil do aminoácido que está ali dentro. O que eu faço? Eu corrijo. Então eu tomo o colágeno e à parte eu consumo um pouquinho a mais de outros aminoácidos, é um outro produto, para corrigir o que falta no colágeno. Aí ele fica um perfil de aminoácido igual ao do whey protein. Ramon, então por que todo mundo faz isso? Porque financeiramente é caríssimo fazer isso. Para quem não tem opção, não gosta de proteína vegana, não gosta de whey ou não pode whey, sobra essa opção. É perfeitamente possível, só que financeiramente mais caro e o sabor do aminoácido é tenebroso, é horrível. Então, muitas vezes a pessoa não vai se adaptar. É uma alternativa. Sim. E quais são os avanços científicos, Ramon, recentes na área da longevidade e quais os maiores desafios que você tem enfrentado também? Porque, pelo que você relata, e nós podemos observar que são muito mais caros os suplementos relacionados à SASP. Podemos afirmar? Sim. Tem até uma supervalorização atual. A gente, infelizmente, oferta e demanda isso. Muita gente quer, o preço vai subir. A gente tem avanços hoje muito significativos em relação a novas descobertas de suplementos. Igual recentemente foi descoberta um derivado de uma proteína da fava, bastante interessante para fazer estímulo muscular, para idosos é fantástico, para osteoporose é maravilhoso. Então, assim, a gente tem descoberto N ativos que aumentam, por exemplo, a regeneração da célula, que aumentam, por exemplo, a remoção desse SASP lá de dentro, que diminuem marcadores inflamatórios. Porque antes, o que a gente tinha? Cúrcuma, resveratrol e ficava nisso, não tinha mais muita coisa. Hoje em dia a gente tem quercetina, a bromelina, por exemplo, que está ali principalmente na casca do abacaxi, é fantástico, principalmente para as vias respiratórias, a dissolução de muco. Então a gente tem muitos avanços em relação a isso e a gente está falando assim, poxa, a quercetina antes era só um composto senolítico, mas a gente também vê efeito xenomórfico, que é mais o controle inflamatório, melhora o perfil de colesterol. Então a gente começou a abrir um leque muito grande. Só que qual que eu... puxando um gancho, explique para o nosso público aqui assistindo. Vamos lá. Senolíticos e xenomórficos, qual a diferença? Vamos lá. Senolítico é o que remove o lixo que a tua célula produz. Imagina que a tua célula é uma fábrica de automóvel. Você tem resíduo. Assim como você está lá na cozinha, vai cortar uma cebola, você tem a casca da cebola que você vai desprezar, vai jogar fora, traz as aparas de carne, etc. Então, alguém tem que remover aquilo. Isso é o senolítico. O xenomórfico, basicamente, é aquele que evita o gatilho da inflamação. Então, forma popularmente falando, seria essa a diferença.
E o desafio hoje é justamente por causa disso. A gente tem tanta oferta que as pessoas chegam na consulta usando muita coisa. E às vezes eu falo assim, gente, eu não sei nem o que está funcionando em tudo que você está tomando. Se eu coloco muita estratégia, eu não sei o que funciona, eu não sei o que funciona. Às vezes um faz interação com o outro. O custo financeiro fica algo estratosférico. Então, assim, eu tenho um desafio hoje em tentar simplificar um pouco mais a suplementação. Você tem um curso, inclusive, Ramon, de suplementação para profissionais da área da saúde, pelo Sim. que eu vi. É eu junto com uma médica, grande amiga minha, a Luana. Então, a gente fez esse curso focado para ensinar os profissionais a fazer uma prescrição, eu digo, assertiva. Porque, assim, Ramon, o que eu vou usar para resistência à insulina ou para colesterol? Gente, é um monte de coisa. Isso não se aprende na faculdade. Não, imagina. Eu nunca vi suplementação na faculdade na minha vida. É vivência de consultório mesmo. Sim. Então, assim, Ramon, o que as pessoas estão fazendo de prescrição para colesterol? Ah, esse ativo, esse funciona. Põe tudo. Gente, não tem sentido isso. Eu não raciocino, a pessoa não está pensando. Então, assim, pô, a berberina funciona nessa via, mas talvez eu tenha um bergavite que funciona nessa outra via. Por que não associar? Só que não põe tudo. Porque depois você vai ficar usando tudo, melhorou. Tá. O quê? O quê? Foi o ativo XYZ. E eu vou precisar uma hora fazer o desmame disso, para tentar reduzir a dose. E tem um limite de absorção Tem, também pelo exato. organismo. Igual, por exemplo, a pessoa está usando lá, tem uma ferritina alta e eu estou usando um ácido alfa-lipoico. Dando um exemplo bem simplista. Chegou um ponto ali da suplementação, não resolveu. Não adianta mais subir dose. Você está na via errada. Então, o intuito desse curso é justamente ser mais assertivo e mostrar diferentes opções, só que os profissionais eles têm que ter o raciocínio para que eles montem a suplementação deles. A gente mostra um ponto de partida. Coloca o fórmula base, um exemplo de fórmula, perfeito. Só que a pessoa tem que ter o raciocínio, a inteligência dela, a liberdade dela em construir o banco de fórmulas dela. Aquilo que está ali é um exemplo que eu criei. Eu falo assim, não existe fórmula certa, tem fórmula errada, mas tudo bem. A gente não pode julgar, às vezes, o que aquele profissional fez, porque eu não sei o raciocínio que ele teve. Porque, às vezes, você está me contando aqui amor, eu estou com isso. Eu vou criando uma linha de raciocínio enquanto você vai me falando, que, às vezes, me faz chegar a uma forma que eu nunca montei na vida. Isso acontece. Só que tem um motivo por trás daquilo. E as pessoas não querem pensar nisso. Bota tudo. Se eu for colocar um ativo para cada sintoma, gente, vai tomar 50 cápsulas por dia. E a suplementação é um grande diferencial para o profissional da área da saúde integrativa. Sim, ajuda muito, muito. Isso é fundamental para quem quer seguir essa linha, trabalhar com longevidade, não tem como abrir mão da suplementação. Obviamente, assim, Ramon, é obrigado a suplementar? Se eu for pensar, às vezes, numa pessoa que não tem poder aquisitivo algum, você não vai suplementar nada. Mas ela vai ter que comer muito bem. Só que poder suplementar é uma vantagem. Porque eu consigo alguns efeitos que eu não conseguiria antes. Veja, não é que suplementar seja obrigatório, mas é um diferencial. Eu tenho uma vantagem disso. Eu falo assim, é colocar uma gasolina aditivada do que colocar uma gasolina batizada. Um exemplo muito simples, tá? Ramon, quais são os equívocos mais comuns dentro da área da saúde com relação ao envelhecimento? Equívocos em relação ao meu atendimento ou que as pessoas pensam? Não, mitos relacionados à longevidade, ao envelhecimento. Acreditar que quanto mais antioxidante, melhor. Isso é uma mentira. Porque quanto mais antioxidante você coloca de fora, menos capacidade de antioxidante você vai ter no teu corpo. Existe algo que chama mito-hormese. Quando você faz uma atividade física, você estressou o teu corpo. Você produziu respostas inflamatórias. Então a atividade física é ruim. Não, por quê? Para o teu corpo combater esse pequeno estresse, ele gera uma resposta mais positiva. Então eu estresso isso e gero isso de resposta positiva. Se eu coloco uma alta carga de antioxidante, você suprime o efeito do teu corpo fazer isso. É igual uma planta, orgânica ou não. Pegou o morango. Por que o morango é azedo, o orgânico? Porque quando eu coloquei veneno, o morango não precisou se defender da praga. Ou seja, ele não produziu os compostos antioxidantes que são azedos para combater aquela praga. Ele ficou lá, tranquilão. Então ele é mais doce.
Mesma coisa para a gente. Colocou antioxidante demais, as pessoas abusam da resposta antioxidante, isso é péssimo para o envelhecimento. Você suprime vias que não eram para ser suprimidas. E Por exemplo, são cada vez mais comuns. Você compra a fórmula antioxidante sim, na farmácia já exato. pronto. Eu poderia dizer, com isso que você acabou de mencionar, que se eu pratico atividade física, o ideal é que eu consuma o antioxidante antes da atividade física e não depois, para não intervir nessa recuperação, ou não faz sentido? Faz sentido, só que o antes, o tempo de desejo dela, por exemplo, é de 3 horas, efetivo. Então, você consumiu antes, já foi treinar, no teu pós-exercício, você está com o efeito do antioxidante rodando. Isso Então, assim, entra como uma estratégia também na suplementação, saber que sim, horário meu com paciente certeza. treina Com certeza. para recomendar. Que Ó, um interessante. antioxidante que mais inibe e prejudica a recuperação muscular. Resveratrol. Resveratrol é péssimo para a recuperação muscular. Então, assim, Ramon, eu vou usar um resveratrol em dose alta porque eu preciso, porque tem Alzheimer na família. Tudo bem. Longe do treino. Não Nossa. pode tomar perto. Não tem como. E o que as pessoas fazem? Toma tudo de manhã. E que horário que elas treinam? De manhã. Tá tudo errado. Não pode fazer. Eu nunca ouvi isso. Eu já passei por inúmeros profissionais e realmente nunca vi alguém que me perguntasse o horário em que eu treino para não associar o Quer um exemplo antioxidante. pavoroso? Vou te dar um exemplo pavoroso. Prescrição às vezes de médico. Ele tem lá uma folha onde ele escreve, ele só tica, ele assim, já tem todos os ativos listados. Ele só tica assim, ó, e coloca a dose na frente. E manda para a farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação faz tudo aquilo, vitamina, mineral, ferro, zinco, composto antioxidante, na mesma fórmula. E fala para a pessoa dividir aquela fórmula 3 vezes ao dia. Não tem o menor Às sentido vezes aquilo. são tantos componentes que para aviar eles usam 6 cápsulas, você tem que consumir Exato. 6 para Exato. bater a dose. Então, assim, essa forma de pressão que é comum, tá? Infelizmente é comum, tá tudo errado. Primeiro, eu não deveria associar algumas coisas na mesma cápsula, que a gente tem interação. E se a gente for tomar a mesma coisa ao longo do dia todo, cadê a personalização? Tem ativo que eu não quero ao longo do dia, tem ativo que eu quero à noite. Você coloca tudo junto, eu não sei nem o que ajuda e o que atrapalha. Não faz sentido. E, Ramon, qual o caminho que você indica para esses profissionais da saúde que querem fazer a especialização em SASP? Que vocês, primeiro, têm que querer estudar. Muitas vezes, isso é uma parte prática minha, tá? Eu prefiro focar em cursos específicos daquilo que eu quero aprender. Curso muito generalista, uma pós-graduação, não acho viável. Eu, particularmente, não gosto. Eu sempre aprendi mais. Assim, eu quero aprender sobre SASP e fatores inflamatórios. Eu busquei alguma referência naquilo e fui estudar aquilo. Depois de anos, esse é o ponto, né? Depois de um tempão, juntando todo esse quebra-cabeça, você monta a tua base de raciocínio, o teu método de trabalho. Eu acho que esse é o mais diferencial, você saber exatamente o que você quer e você foca naquilo. Porque senão a gente fica assim, pô, eu vou aprender de tudo. Não dá certo. Você vai fazer uma pós-graduação de 2 anos, que seja, e às vezes você não sai, é tanta informação que às vezes muito daquilo não é relevante para você. Então, identifica o que você quer, aprende ali a suplementação, isso vai sempre precisar, mas busque especificamente um curso ou uma expressão específica do que você quer aprender e do que você quer atuar. E mesmo que seja algo que eu falo assim, eu não vou usar isso tanto, faça, mas que seja específico naquilo, porque uma hora ou outra você vai aprender, você vai ter que usar aquilo, cedo ou tarde. E há uma demanda crescente por profissionais que dominem essa área de conhecimento, até pelo gráfico de envelhecimento do Brasil, Sim. que vem cada vez mais acelerado com pessoas acima de 60 anos. A pirâmide do Brasil era assim, né? Muito pouco idoso, muita gente crescendo, que é a base da pirâmide. A gente está igualando essa pirâmide. Então, nós temos, hoje, por exemplo, eu acho que, eu nunca parei para tabular isso, eu vou tabular, tem o controle lá. Nossa, eu acho que acima de 70%, 60%, chutando baixo, são pessoas 40 a mais, do meu público. Recentemente eu li um dado que o Brasil, em 5 anos, ele envelheceu, a população envelheceu o equivalente a 25 anos da população na França, que a Europa já tem essa característica de maior envelhecimento da população.
E nós enfrentamos com isso diversos problemas que acredito que o nosso sistema de saúde, em algum momento, ele vai quebrar, mas isso é uma visão muito particular. Eu falo assim, já está um colapso. Já. Se começar a aumentar o sistema de saúde, a gente sabe que o idoso, ele gera mais custo para os planos, tanto para o SUS quanto para plano particular. Vai ter um colapso, porque o Brasil ele não está preparado para isso, financeiramente falando, e estruturalmente falando. Sim. Então, você pega, às vezes, uma pessoa do SUS, por exemplo, sei lá, teve um problema, sei lá, qualquer problema tem que fazer um exame. Gente, é 6 meses para fazer um exame. Em 6 meses a pessoa, às vezes, morreu. Exato. Então, a gente não tem preparo para isso. Então, assim, a prevenção do problema ainda vai ser, principalmente para a gente, né, que é um país ainda com muita dificuldade de infraestrutura. E nesse momento também se dividem os profissionais, porque tem os profissionais da linha convencional que atuam ali só nos sintomas e os profissionais da linha integrativa que, além de solucionar essa parte, eles também já pensam e trabalham no médio e longo prazo. Então, esse é um ponto bem importante de se considerar. Sim. E dentro das suas redes, você atua nessa conscientização sobre um envelhecimento saudável e também trabalha essa questão para profissionais, fazendo com que a comunidade da área da saúde entenda a importância desse envelhecimento saudável. E como que você hoje é considerado um profissional de sucesso e como foi essa sua construção de marca, sua trajetória, o que você considera que foi nevrálgico para esse seu desenvolvimento e reconhecimento? Olha, eu comecei no Instagram, na época que o Instagram lançou, né? Na verdade, para quem é das antigas vai lembrar, Snapchat. Você lembra disso? Nem sei se existe mais. Na época do Twitter também, eu acabava usando, mas era Snapchat na época, que era o master, assim. Eu comecei a minha trajetória na rede social nesse momento no Snapchat, depois teve a migração para o Instagram. Quando no Instagram ainda era permitido foto do almoço, do jantar, das refeições, lembra essa época? Porque você não podia postar foto do álbum, você tinha que bater com o aplicativo, era só no momento. Exato, e todo mundo postava foto de comida, era comum. Eu postava isso, exato. Tipo, você ia na praia, você batia... Era só isso, né? Aí eu comecei a usar a rede social e eu falei assim, tem um potencial aqui. Porque é um cartão de visita. Não adianta, é um caminho sem volta isso. Eu falo assim, a nossa tecnologia, a rede social tem um ponto positivo, tem um negativo também. O que cabe a gente é pegar o positivo e usar a nosso favor. Eu comecei a construir lá toda a minha identidade, só que eu falo assim, o grande diferencial, que eu acho que foi quando eu comecei a deixar de pensar assim, eu vou fazer assim porque eu acho que o povo vai gostar mais assim. Quando eu coloquei a minha identidade, a minha espontaneidade lá... Sem firulas. Sem firulas, exato. Aí eu achei que a coisa ficou mais leve. Eu ainda posto pouco, eu tinha que postar mais, principalmente na constância. Só que eu acho que um diferencial das pessoas que faltam isso é que elas têm a personalidade pessoal delas e no Instagram ela é outra pessoa. Isso é um problema. Tem que ser a mesma pessoa. É você na tua vida pessoal. Obviamente, você vai se comportar de forma diferente ali, só que a tua espontaneidade, a tua identidade tem que ser a mesma. Porque senão você ser só um personagem. E aquilo não é a realidade. As pessoas não querem, muitas vezes, a personagem. Elas querem a tua vida real. Então, assim, colecionador de canecas. De caneca. Amante dos cafés, bons cafés. Exato. Às vezes eu levanto, vou lá fazer meu café, pego o meu moedorzinho e fico lá conversando com as pessoas. Às vezes eu estou falando uma coisa ali que pode ser não ser novidade para ninguém. Mas eu estou falando, às vezes, da qualidade de um café, que eu particularmente aprecio muito. Eu estou falando da importância de você, às vezes, não tomar o café logo cedo, a hora que acorda. Então, assim, a minha rotina é implementada na rede social. Então, assim, eu não posto na rede social aquilo que eu não faço. Eu mostro aquilo que realmente está na minha rotina. Ramon, você não tomou shot hoje. Você não mostrou. Não é porque eu não mostrei, eu não tomei. Por quê? Porque às vezes não cabe na rotina tudo aquilo para todo mundo. Eu não tomo shot, por exemplo. Não está na minha rotina. Eu prefiro outras estratégias do que usar o shot. Por quê? Porque para mim não deu certo. É ruim? Não é ruim. Só que para mim não encaixa bem.
E é importante reconhecer isso também, e quem da sua audiência gosta disso e se identifica, ali permanece. Sim, Você é muito atuante no YouTube também, e o que eu acho bastante louvável, pensando nas pessoas mais velhas, os meus pais, por exemplo, eles não têm um manejo do Instagram. No sim, entanto, no YouTube, eles me pedem links de determinados assuntos, aí eu mando para eles no e-mail ou no celular e eles assistem. exato. Então é importante não descartar Sim, também esse perfil de é. comportamento, excluir essas pessoas que E é um público não, é um, é um tipo de conteúdo um pouquinho mais detalhado no YouTube. Você muito, aprofunda um pouco mais. No Instagram é aquela coisa mais rápida, sim. dinâmica de segundos. E No YouTube você... palatável para leigos Exato, também, porque sim, ali você consegue se estender exato. mais e isso acaba abraçando esse público que não é da área da saúde, quer adotar um estilo de vida saudável, se preocupa com o envelhecimento e ali você faz esse trabalho bem detalhado. E quais são os próximos passos, o que você planeja para crescimento o seu crescimento como um todo dentro da área da nutrição e como você quer contribuir para essa conscientização sobre a importância da longevidade saudável? Você é palestrante também, participa de diversos eventos da área da saúde, então Eu falo que eu tenho mais quatro objetivos primários. são compartilháveis ou Alguns não. Eu acho que essa questão do ensinamento, isso é algo que eu tenho como uma prioridade. Eu quero realmente ensinar as pessoas, porque as pessoas estão carentes. Eu falo assim, carente de informação é complicado falar, porque a gente tem muita informação atual, e isso muitas vezes é um problema. Só que assim, igual a gente tem lá no curso de suplementação, às vezes a pessoa conhece aquilo, mas não sabe aplicar. Então, assim, essa descomplicação, que é o que realmente a gente está precisando, isso eu estou levando e tenho vários projetos para descomplicar e mostrar que a gente consegue fazer estratégias muito eficientes com uma visão muito diferenciada do que a mesmice que a gente está vivendo hoje. E esse, dos quatro, é um dos projetos que eu tenho, que ainda está em desenvolvimento, muitas partes deles, para que eu consiga ali alcançar o meu objetivo master que está lá na frente, vou colocar dessa forma. Muito legal, porque você já tem essa vertente de comunicação muito prática e é um estudioso também, sempre traz o que tem de mais atual nos estudos científicos para a comunidade médica, nutricionistas e tudo mais. Então, Eu gosto de falar, né? Tem até um caso que eu lembrei agora, na faculdade de nutrição, eu não gosto de ler, eu tenho dislexia, tá? Então, eu tenho uma certa dificuldade em ler. Então, assim, quando eu vou ler alguma coisa, ler um artigo, gente, eu demoro 3 vezes mais do que você demoraria para ler um artigo. Demoro muito. Porque eu leio devagar, releio, volto, eu tenho essa questão. Só que a minha capacidade em comunicação falada é ótima. Trabalho de faculdade, o que eu fazia? O pessoal fazia todo o trabalho técnico daquelas coisas. Eu ajudava, ó, gente, olha só, vai assim. Só que eu não, às vezes não fazia muito ali, pôr a mão na massa. 10 minutos antes, deixa eu ver o trabalho final. Tá bom, deixa que eu apresento. Eu ia lá e falava. O povo olhava assim, como que ele está falando tudo isso? A gente nem falou isso para ele. E assim, o que ele está falando? Isso nem estava na pauta. Então, assim, eu tenho essa capacidade, às vezes até é ruim para mim, porque eu estou falando aqui com você, eu estou pensando já em outra coisa. pensamento acelerado. E eu como palavra, porque às vezes eu vou falando muito rápido, eu digo, não, peraí, falar mais devagar, que às vezes o povo não está acompanhando. Então, eu tenho essa capacidade muito boa em comunicação falada. Então, eu aproveito muito disso para colocar informação para as pessoas. E é bem legal porque é um complemento para esse seu canal do YouTube, onde Sim. você compartilha essa questão de tecnologia, porque normalmente quem é da área de TI tem esse perfil mais introvertido e uma dificuldade de passar o conhecimento. Isso te coloca em vantagem Sim. também, porque acaba sendo muito mais didático nas explicações. Tem um vídeo meu desse canal de tecnologia, um vídeo que eu gravei em coisa de 15 minutos, um vídeo tão simples. Eu ensinei lá a fazer um negocinho, tem uns códigos, tudo lá, uma partezinha de programação.
Deu, acho que, deve estar com 60 mil views, alguma coisa assim. E assim, os comentários, enxurrada. Quando você coloca o tema lá no YouTube, é um dos primeiros vídeos que aparece. Pelo algoritmo, é um dos primeiros. Comentários. Cara, nunca vi uma aula tão boa. Ou, fantástico, salvou minha vida. Salvou não sei o quê. Só tem isso. E muita gente fala assim, a tua capacidade em explicar é fantástica. Não tem outra pessoa que explicou tão bem como você. Então, eu gosto disso e eu sei que eu explico bem. E você é professor de pós-graduação também, não podemos esquecer desse detalhe. Sim. Que você gosta realmente de ensinar e é um dos alvos seus no futuro? Sim, com certeza. Que legal. E eu falo assim, a aula minha não tem hora para acabar. Igual eu sento, às vezes eu falo assim, vou dar aula em 1 hora e meia desse tema. Quando eu vi, eu falei 3 horas. Mas assim, não espera muito não, pega a água do lado e espera. Tanto é que eu corto, às vezes, a aula em 2, 3, porque para não ficar cansativo. Mas eu não tenho muito filtro, eu vou falando e, de repente, eu falei 3 horas. Engraçado você mencionar isso sobre a forma de aprendizado, que para você é muito mais fácil ver um vídeo ou ver um assunto e resumir. Eu, por exemplo, não consigo, eu preciso ler. Qualquer conhecimento em vídeo, eu me disperso, não funciona para mim. A leitura eu me concentro plenamente, então tem esses perfis de aprendizado. Então, eu vou te contar um outro caso. Na faculdade, eu aprendo muito ouvindo. Eu não consigo, por exemplo, enquanto você fala, eu escrever. Não consigo. Ou eu estou escrevendo ou eu estou te ouvindo. As duas coisas ao mesmo tempo é assim, só o cérebro feminino que consegue. Não sei como. Mulher está escutando, está escrevendo igual a máquina, assim, ó. Não dá para fazer isso. Admiro quem faz. O que eu fazia? Eu só olhava. Prestar atenção no professor. Não escrevia uma palavra. Nada. Tem uma professora minha, ela dava aula de patologia pra gente. Adorava ela. Adoro ela. Eu estava dando aula uma vez, acho que era patologia 2, nem lembro. E eu estava lá, estava meio viajando, assim, às vezes eu estou olhando para o nada, assim. E ela falou uma pergunta, gente, o nome do nervo tal. E eu assim, vago. Saiu, sabe? Ela olhou para mim e falou assim, eu quero ter um filho igual a esse menino. Ela falou. E na hora da prova, que ia ter as provas, tudo, eu pegava o roteiro, a matéria, dava uma lidinha por volta, depois dava para a Stephanie, assim. E eu falava assim, lê isso aí para mim. Eu sentava no sofá, às vezes eu baixava assim, para trás, fechava o olho às vezes, e ela lia a matéria. Só lia, igual um narrador. Tá bom, obrigado, agora você pode estudar, vou embora. Ia embora, fazia a prova. Então, eu aprendo ouvindo e vendo a pessoa fazer. Eu não consigo. Se você me mostrar alguma coisa, igual receita, eu adoro cozinhar. Receita escrita. Não, deixa eu ver você fazendo. Tá bom, reproduz, igualzinho. E a forma como você ensina também, que é muito exato. Elogiada, essa questão da praticidade. Sim. Como vocês ensinam, não a teoria, senão a prática. Isso tem que ter. Bem destacado. Teoria sem prática não Você vale mencionou dessa diferença entre homens e mulheres na questão da percepção e como eu sou apaixonada por neurociências, não consigo deixar de mencionar que isso tem muito a ver com a questão evolutiva. Enquanto os homens eles saíam para caçar e tinham uma atenção muito focada, as mulheres para cuidado da prole, elas precisavam de uma atenção multifocal porque eram diversas tarefas, cuidar dos filhos, alimentação, proteger o local onde eles habitavam. Então, tem essa diferença aí de níveis de atenção entre o cérebro masculino e o cérebro feminino mesmo. Não, total sentido isso. Mas tem essa diferença. Bom, Ramon, qual a sua mensagem final aqui para os profissionais da saúde que estão te assistindo? O que você deixa de mensagem aqui para o nosso público? Para você que é profissional, ou que quer ser um profissional da saúde, não importa. Muitas vezes você vai falar assim, o que eu vou fazer vai dar tudo errado. E você vai pensar nisso, às vezes, mais vezes do que você vai pensar que vai dar certo. Não conte para ninguém o que você quer fazer, porque a única pessoa que tem que acreditar naquilo é você. Quer seguir nutrição? Siga. Quer fazer administração? Faça. Quer fazer direito? Faça. Qualquer coisa. E aprenda coisas que não tem nada a ver com a tua profissão. Porque lá na frente, cedo ou tarde, igual eu, aprendi a fazer todo o tratamento de áudio e câmera. Eu tenho um estúdio na minha casa, eu faço tudo sozinho. Para que você vai aprender isso?
Hoje eu tenho a gravação do meu podcast, das minhas aulas, eu faço tudo sozinho. Então, me serviu para alguma coisa. Então, não menospreze qualquer tipo de conhecimento e acredite você naquilo que você quer fazer. E siga. Não se importa se você assim, hoje eu não quero fazer, não faça. Mas não pare de fazer, que aí o resultado vai chegar. Muito bom, excelente. Você falou uma questão bem importante, que é um paradigma que as pessoas têm, que quando elas buscam conhecimento em áreas muito diversas ou extremos do que elas atuam hoje, se entende que é um profissional ou confuso, não sabe o que quer da vida, e tem muita gente... Você não precisa fazer a mesma coisa a vida toda. E os profissionais que têm diversos conhecimentos em áreas distintas, eles têm muito mais repertório, enriquecem muito mais a carreira dessa forma. Igual por Bem exemplo, legal. o pessoal às vezes fala assim, Ramon, por que você quer aprender a editar vídeo, a mexer com som? Não sei, não sabia. Eu achava legal, achava super bacana, tratamento de som, pô, que área legal, né? Coisa diferente. Isso hoje me ajudou a construir a minha identidade. Então, quando eu vou gravar um vídeo, tem lá meu microfone do podcast posicionado. Isso é um diferencial, assim, o conteúdo vai mudar? Não, o conteúdo não muda. Mas eu imprimo uma identidade que as pessoas se aproximam mais de mim. E você não exclui uma parte sua, porque Não. você é um geek assumido, você gosta... Exato. E as canecas descontraídas Sim. ali, inclusive, que não destoam também com a comunicação da sua marca, que você é muito mais sério, um profissional que passa realmente essa imagem, é assim, na verdade, e não tem essa questão de trazer coisas descontraídas. Exato. Que, inclusive, o quadro Sem Firula, que foi um sucesso, realmente é um jargão antigo, né? De vovô, sem firula. Exato. Eu falava assim, antes de pensar nisso. Ah, gente, ó, para de firula, vai, ó, faz isso aqui. Não faz isso aqui não, lá, muita firula pro meu gosto. E pegou, assim, foi algo totalmente espontâneo. Eu nunca pensei em transformar isso num quadro, mas aconteceu. Exato. Muito bom. Bom, Ramon, queria te agradecer aqui pela participação. Obrigado, eu. Foi um prazer receber você no Sinapses. Espero você aqui de coração com a doutora Luana Landeiro. Nós vamos marcar. Para fazerem uma troca e falarem sobre suplementação. Vai ser um prazer receber vocês. Com certeza. Então, muito sucesso, obrigada e até a próxima, pessoal. Obrigado.